Boa tarde a todos. Estou muito feliz aqui que todos estejam aqui acompanhando a nossa live da Golden. Essa é a nossa terceira live. Ainda não começou a entrar. Começou. Já tem 9 pessoas. Boa tarde a todos. Primeiramente, estou muito feliz aqui de estar tendo essa oportunidade de fazer essa terceira live da Golden. E eu espero que ela seja muito proveitosa para todos vocês. Iremos falar nessa live sobre um assunto muito importante. Um dos mais importantes que nós vamos estar enfrentando nos próximos anos, que é sobre o uso da água. E eu coloquei como título nessa live o uso racional da água, justamente pela força da palavra racional, né? Que é o uso inteligente dos recursos. Inclusive, né, nós temos que começar esse trabalho hoje, levando em consideração a grande questão da escassez da água. E quando nós falamos de escassez da água, é até um pouco um contraponto, sendo que nós aqui em um país onde temos uma abundância de recursos naturais, verificamos e falamos sobre a escassez da água, né? Então a gente sempre prepara um caminho para o futuro. E se nós pegarmos hoje dados mundiais, nós conseguimos antecipar que nós viremos a ter um problema de escassez da água, sendo que a água, ela é muitas vezes um recurso no qual muitas pessoas não têm acesso. Principalmente quando nós falamos de países subdesenvolvidos. A outra questão também é sobre a disponibilidade de água doce no mundo. A água doce, que ela é utilizada para vários tipos, tanto para o consumo humano quanto para a industrialização e para a sobrevivência de vários seres vivos. Apenas 2,5% a 3% dessa água doce em relação à água total no planeta Terra, sendo que a grande maioria disso está localizada em geleiras. Mas um dado alarmante: 4% dessa água doce é utilizado na industrialização têxtil. Isso mesmo, 4% de toda essa água doce. A água doce e, claro, toda a água existente no planeta, pela própria conservação da matéria, é a mesma água que nós temos há bilhões de anos. Só que o grande problema é o crescimento populacional, que a cada ano cresce quase 2 milhões de pessoas por ano. Até o ano passado, nós tínhamos em torno de 7 bilhões de pessoas no mundo. E a cada ano que passa, nós crescemos numa taxa de 1,8 a 2 milhões de pessoas. Então, nós podemos concluir que se não fizermos algo nesse momento, nós iremos a ter um problema grande, porque a grande prioridade é a água para o consumo humano, como sobrevivência, para cultivo de alimentos. Agora também com esses problemas, como o próprio Covid-19, o coronavírus, a água está sendo muito mais utilizada para higienização e para a linha hospitalar. Tudo isso vai fazendo com que haja menos disponibilidade para a indústria têxtil, que é apenas uma das indústrias do segmento que utiliza água. Outras indústrias também utilizam água, em muita quantidade. Mas para vocês terem uma ideia, para fazer uma calça jeans, desde o cultivo do algodão até o final, se gasta aproximadamente 10 metros cúbicos. E uma camiseta de 2 a 3 metros cúbicos, 2 a 3 mil litros de água. Na agropecuária também é utilizada uma grande quantidade de água. Para fazer para 1 kg de carne, necessitamos aproximadamente 14 metros cúbicos de água. Então, em face disso, nós temos um outro problema, que é chamada a água invisível ou água virtual, que é uma água na qual está embutida em produtos industrializados. E muitas vezes esses produtos vão de uma região para outra. Então, há uma escassez local, principalmente na industrialização. Cada segmento está fazendo a sua parte. E nós do têxtil temos que começar um trabalho desde já. A Golden Tecnologia já começou um trabalho, é um trabalho que vem de lá de trás. Para quem não conhece a Golden é uma empresa brasileira
que tem mais de 30 anos de existência e ela tem uma atuação mundial. Então todos nós da equipe Golden atuamos em diversas partes do mundo. Hoje não há restrição de continentes para a nossa atuação e com isso nós conseguimos, além de espalhar a nossa filosofia, que sempre é fazer processos e produtos sustentáveis, também conseguimos compartilhar experiência e aprender sempre um pouco mais. E esta live é uma oportunidade para a gente trocar essa informação e fazer com que todos nós criemos um alinhamento com relação a quais são as melhores práticas para a racionalização, para o melhor uso da água. E uma economia de água também gera economia de outros recursos consequentemente, como energia, por exemplo, menos água para aquecer, menos água para resfriar. Um dos pilares da Golden é a inovação e o conhecimento. Ambos sempre caminham juntos. O conhecimento é cumulativo e um dos diferenciais da Golden é justamente essa aquisição de conhecimento diário e o trabalho em cima de inovação, sempre pensando na produção de produtos sustentáveis. E quando nós falamos sobre produtos sustentáveis, nós falamos sobre produzir produtos químicos que não tenham substâncias restritas, que não sejam tóxicas, que não sejam agressivas à saúde humana e nem ao meio ambiente. Também, em conjunto com isso, fazer com que o nosso produto e processo use os recursos de forma racional, de forma mais otimizada possível. E o outro pilar é o suporte técnico, sempre trabalhando com cada cliente, entendendo a necessidade, entendendo qual é o formato, qual é a condição, para que a gente consiga fazer o melhor processo possível em termos de otimização de recursos, inclusive o tempo de processo para nós também é muito importante. Assim como o tempo hoje na nossa vida pessoal é algo cada vez mais valioso. Quando nós falamos sobre o uso da água na indústria têxtil, nós falamos sobre processos, produtos e equipamentos. Os três, quando muito bem dimensionados, alcançam a excelência de um processo, no qual o melhor uso da água, no nosso caso aqui, desse assunto, em uma empresa, em uma fábrica, é fazer com que se consuma o mínimo possível e que esse consumo seja sempre interno, um consumo fechado, no qual se há um aproveitamento de 100% de toda essa água. Muitos equipamentos estão sendo desenvolvidos nessa linha, no qual se necessite cada vez menos de água. Mas, pensando em processos e produtos, nós da Golden sempre estamos pensando em não somente como desenvolver um produto químico, mas sim como torná-la a aplicação no dia a dia da operação muito mais simples. E o simples não significa que é algo comum, mas sim algo muito fácil de se utilizar, muito seguro e organizado. Tudo está encaixado no pilar dos 3 R's, que é o reciclar, o reduzir e o reutilizar. Pensamos sempre numa sequência para a elaboração dos nossos processos e produtos. E isso também eu acredito que sirva para todos que estão trabalhando na indústria têxtil. Seguir por etapas. A primeira etapa, dentro de uma empresa, dentro de um processo ou um projeto, é a redução. A redução do uso de recursos, seja recursos naturais, seja energia, seja tempo, seja o esforço humano na operação. Após fazer toda essa redução, nós passamos para a segunda etapa, que é a reutilização. E a reutilização vai procurar esse recurso já otimizado, que ele volte sem nenhuma transformação química ou física, nenhum processo no qual, e sim utilizá-lo in natura. Assim como temos processos na Golden, como por exemplo, citarei mais adiante o Dye Clean, no qual nós reutilizamos o banho de tingimento, sem que o banho necessite passar por um processo ou um equipamento
Então, essa é a forma mais barata de você reutilizar. E, por acaso, em alguns processos, não é possível somente a reutilização. E aí sim entra a reciclagem, no qual nós damos um tratamento, seja ele através de um equipamento ou através de um processo químico, é feita uma transformação no material, que no caso é o nosso insumo água, para que ele volte ao processo. Como, por exemplo, processos onde utilizam-se ultrafiltração. Tudo isso está em muita evidência hoje, principalmente porque os países estão procurando entrar num protocolo de economia circular, no qual esses 3 pilares são levados em consideração e desde o começo do desenho do produto, chamado de ecodesign, já se pensa nisso. E claro, que com muita alegria que eu digo que esse tipo de filosofia já vem sendo trabalhado na Golden. Os processos e produtos já estão alinhados com essa nova filosofia e forma de se fabricar e se fazer as coisas. E falando um pouco sobre a economia circular, que encaixa perfeitamente nesse assunto, é aonde você faz o design do produto ou do processo de tal forma que você gere o mínimo possível de resíduo do seu processo. Ou esse resíduo mínimo que vai ser gerado, ele volte para o processo ou para ser transformado em outro produto. E com isso, temos um circuito fechado. Muitas empresas, grandes lojas de departamento, estão criando protocolos e, inclusive, manuais de auditoria, no qual indústrias têxteis recebem uma pontuação pelas suas ações socioambientais. Consumo de água, consumo de energia, tudo isso é levado em consideração para eleger quais são as tinturarias que são mais alinhadas com essa nova consciência, para que essas lojas de departamentos possam transmitir isso ao consumidor final. As últimas pesquisas mostram que o consumo desses produtos naturais ou que têm esse apelo socioambiental, eles aumentaram em 72% nos últimos 3 anos. O consumidor, tendo a capacidade de escolha e tendo preços justos, ele vai fazer com que sejam consumidos produtos no qual ele veja que ele está fazendo algo por meio ambiente e para suas futuras gerações. Falando sobre esse tipo de alinhamento de processo, um dos princípios utilizados, e aqui eu vou reforçar sobre o assunto água, mas este tipo de princípio e filosofia serve para qualquer tipo de recurso em uma fábrica. Aproveitando antes de começar o tópico, eu digo que quando uma equipe técnica Golden entra em uma empresa, eles analisam a fábrica em termos de consumos de entradas e saídas para poder efetuar um balanço de consumo de massa, e tudo isso é feito de forma que, por exemplo, a água é feita de uma forma na qual nós conseguimos segregar essa água. Primeiro nós caracterizamos quais são os efluentes da fábrica e, na verdade, não pensamos como um efluente como uso final. Cada banho descartado, cada processo, ele é entendido e levado em consideração para que a gente consiga reutilizá-lo. E reutilizá-lo significa, como eu disse, nenhuma transformação físico-química. Essa é a melhor forma de você pegar e economizar água numa fábrica. Por outro lado, tem que se levar em consideração a compatibilidade e resistência química dos produtos. Por isso, a Golden Tecnologia também, no seu design de produtos, faz produtos que sejam robustos a vários ciclos de processo, a variações de temperatura e tenham compatibilidade química, para que eles tenham a mesma atuação e eficiência em diversos tipos de processo e no caso de uma reutilização de água também. Com isso também é reduzido o consumo de produtos químicos.
Por exemplo, a gonetecnologia em termos de processos que contribuem para a economia de água, e aqui eu digo que água é um dos tópicos. Nós temos o DyClean, que é um processo de reutilização dos banhos de tingimento reativo, e é um processo consolidado e hoje já é implantado em vários países e também podemos dizer agora continentes. O DyClean é interessante, é um bom exemplo, porque a reutilização dos banhos de tingimento reativo, que é o banho mais contaminado que nós temos, um dos mais na área têxtil, devido à alta salinidade, de 60 gramas por litro a 100 gramas por litro de sal, 100 gramas para cada litro de sal, seja cloreto de sódio ou sulfato, é algo significativo. Além dos corantes reativos, tem uma capacidade de hidrólise muito alta, infelizmente, então nós temos muito material colorido na água. E isso prejudica completamente o tratamento dos efluentes e, consequentemente, o descarte nos rios. Fora do Brasil, isso já vem à tona, essa restrição ambiental imposta pelas legislações vigentes. E por isso nós somos muito requisitados lá fora. Emissões de sal já não são bem-vindas. Aqui no Brasil, onde ainda não há restrição, em muitas regiões, quase da totalidade, nós podemos ver que as consequências dessa emissão de uma carga de alta salinidade de um efluente têxtil nos corpos d'água, nos rios. Por exemplo, com a destruição da vida aquática, principalmente nota-se a ausência de anfíbios próximo a essas fábricas, o que aumenta a proliferação de mosquitos, vetores, transmissores de doenças. Temos outros processos também muito interessantes, e quando a Golden atua, ela atua em toda a cadeia de beneficiamento têxtil, desde a preparação, passando pelo tingimento, o acabamento, estamparia convencional, estamparia digital e também lavanderias. Com isso, todos esses processos seguem a mesma filosofia, aonde, por exemplo, nós temos o Go Green Bleach, que é um processo de alvejamento de fibras naturais e artificiais com baixa temperatura e também, consequentemente, com menos água por litro, porque a partir do momento que você consegue alvejar uma fibra, controlando muito bem qual é a degradação de peróxido no banho, você consegue otimizar os banhos posteriores também de enxágue e neutralização com enzimas. São economias consequentes também. O processo Goldie, que nós chamamos de Goldie System, onde nós temos hoje o Goldie PA, que é para a poliamida, e o Goldie PES, que é para poliéster. São processos no qual muitas etapas foram comprimidas, como por exemplo, no processo de poliamida, nós temos a purga, o tingimento, os enxágues e o tratamento. Hoje, com o processo Goldie, tudo é feito em uma única etapa, com eficiência. E a construção desses processos, ela é feita por também quem trabalhou em fábrica, quem tem a experiência de como é demandado uma operação, de como é complexo uma operação de tingimento de uma poliamida. Então, essa é a simplificação dos processos. E o Goldie PES também entra nessa mesma linha de simplificação, onde se necessita preservar ao máximo o corante disperso, fazer o máximo de difusão e distribuição desses corantes na fibra. O Goldie PES vem muito a calhar também, porque devido ao alto consumo de água nas fibras naturais, o poliéster vem a cada ano crescendo numa taxa de 5%. Hoje ele já é metade do consumo de fibras no mundo. E a fibra de poliéster também está ficando cada vez mais suscetível aos beneficiamentos. A poliamida também veio caminhando muito forte por ser uma fibra muito nobre e muito agradável ao uso, devido à sua taxa de regain, sua maleabilidade. Então, a tendência das fibras sintéticas é muito alta. E esses dois processos se encaixam muito bem. O processo Go Wash é o processo para os enxágues posteriores. O tingimento reativo demanda uma alta quantidade de água para a remoção do corante hidrolisado e do sal. Em torno de 60 litros por quilo para uma cor escura, por exemplo, no qual a gente consegue chegar a níveis de 30 litros por quilo.
NILCO são os processos de lavanderia, são os produtos químicos para a lavanderia, que é uma área muito interessante, a área de peças prontas, e as técnicas de lavanderia NILCO são muito bem elaboradas e projetadas para a máxima otimização de recursos, inclusive com as novas tecnologias também de nebulização. Na área de estamparia, nós temos os processos também GoPrint, no qual, por exemplo, como o GoPrint Smart Pass, onde você faz a estamparia de um poliéster, sem necessidade de fazer todos os lavados redutivos pós-estamparia. E GoConti, que são os processos contínuos, no qual se utiliza o mínimo de água possível no processo, além da mescla de muitas etapas em uma única etapa. Conforme vocês podem ver, a abrangência da Golden é imensa, e além dos tipos de processo, sejam eles em malhas, sejam em tecidos, sejam em fibras, sejam em fios. Isso tudo é uma troca de experiência muito grande e sempre, a cada dia, nós estamos procurando acrescentar algo novo no processo. Conforme vocês podem ver, não é uma atuação única de projetar um processo, mas sim uma questão de conhecer o que a fábrica tem montado em termos de estrutura. Também entendemos que não dá para se dar um salto, e sim construir um degrau por dia, como por exemplo, uma empresa que queira seguir na linha da redução do consumo de água e de outros recursos, consequentemente, ela não vai conseguir mudar todas as suas instalações de forma imediata. Mas as pequenas ações que são feitas, estando muito bem alinhadas e embasadas em conhecimento técnico, elas são sólidas. E a medição das economias, ela é nítida em qualquer espaço de tempo que vocês mensurarem. Pequenos minutos de economia numa fábrica, em um ano, são muitas horas. Então, vocês podem imaginar que um processo como, por exemplo, de tingimento de poliamida, no qual para um preto, o nosso Gold Dye, por exemplo, um processo de poliamida pode chegar no máximo entre 2 horas e meia e 3 horas para atingir um preto, entre entrar na máquina e sair da máquina. Em relação a um processo médio de 6 horas, para a mesma cor e mesmo tipo de fibra, isso tudo disponibiliza mais a máquina para o processo. O pensamento em redução de recursos de água, ele vem como uma consequência. Menos etapas de processo também vão gerar a economia consequente de água. Então, para isso existe o trabalho do técnico junto ao cliente da fábrica, para entender e também para buscar novas informações, caso isso fuja do grau de conhecimento da equipe no momento. Por isso também, a Golden sempre está trabalhando em conjunto com muitas universidades espalhadas pelo mundo, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Sempre estamos buscando o conhecimento na fonte. E isso faz parte do nosso dia a dia. Eu tenho certeza que mais algumas lives adiante estaremos com muito mais novidade e mais informações, porque esse processo de aprimoramento é contínuo. É isso que a gente gostaria de transferir para todos os clientes. E tudo isso sem esquecer de uma coisa. Esse trabalho hoje sobre economia de água, dentro desse período nosso que nós estamos vivendo, é algo que vai gerar os resultados, e na hora que bater a porta uma escassez possível, ou uma nova legislação, estaremos preparados para isso. Um outro exemplo de que isso pode acontecer, por exemplo, que eu já enfrentei, são em fábricas que trabalham com água derivada de poços artesianos. E aí se vê a necessidade de tomar decisões onde não se tem mais água disponível. De tornar água disponível. E isso tudo
se leva em consideração o ambiente. Por isso que, quando nós estamos, dependendo da região e do cliente, nós temos que analisar todo o cenário para trabalhar. Isso tudo, por exemplo, entra em foco a questão de alguns processos, como, por exemplo, compatibilidade química. Compatibilidade química é muito importante quando se fala em gerenciamento dos banhos. Muitas fábricas hoje, no Brasil e fora do Brasil, enxergaram que cada descarte de banho de um processo tem uma característica, tem uma concentração química e pode ser reutilizado em outros processos. Essa expertise que a Golden leva. Essa ajuda, além de colocar produtos químicos no processo, que sejam amigáveis com outros processos também. Tudo isso é um processo de construção, de engenharia, na qual se almeja e muitas vezes se alcança níveis inimaginados de consumo reduzido de recursos. Além desse gerenciamento de banhos em termos de reuso de água, também consequentemente, se tem um aproveitamento dessa energia contida nos banhos. Muitos banhos são descartados com uma temperatura alta. E essa temperatura alta é muito bem reaproveitada quando se dimensiona sistemas para que no próximo processo, onde essa água será utilizada, não se necessite fazer com que a água totalmente fria chegue a uma temperatura alta, que na maioria dos banhos de tingimento é requerida. Sendo assim, muitos processos também, onde se exigia uma água fria, ajustamos processos para que eles comecem em temperaturas mais altas, com segurança. Isso, por exemplo, são casos em plantas onde se trabalha com águas a 50 graus, por exemplo, 60 graus. Então, tudo é uma questão de a gente não se prender às nossas armadilhas, que são os paradigmas. Estamos sempre dispostos a ouvir e a falar e a aprender. Isso faz com que cada ano que passe consigamos ajudar mais os nossos clientes. Volto a falar um pouco mais aqui sobre a economia circular. Atentem-se com relação a este nome, porque ele cada vez vai ficar em maior evidência. E, conforme eu já havia falado, se começa de agora o trabalho. E esse trabalho é o trabalho de gestão dos recursos, atitudes que sejam sustentáveis. Essa gestão dos recursos só é possível quando se começa a criar um rastreamento e começa-se a medir. Então, faço aqui um convite a todos de que comecem a medir quanto se está consumindo, quantos vocês têm de entradas e saídas de processo, para que vocês comecem a ter um ponto inicial para um trabalho futuro, vocês conseguirem mensurar o quanto vocês conseguiram reduzir e com isso também vocês utilizarem para transmitir aos seus clientes e até, sendo o caso, consumidores finais, a mensagem do que vocês estão fazendo em relação ao mundo. Esse trabalho é um trabalho multidisciplinar. Não é um trabalho apenas técnico, e sim é um trabalho com o pessoal do estilo, com o pessoal do marketing, com o pessoal de todos os diferentes segmentos de uma indústria têxtil. Principalmente no que diz respeito à marca, à empresa. Hoje é muito maior este processo hoje de transmissão de mensagem de uma marca. Quer dizer muito hoje. A marca traz uma mensagem intrínseca e essa mensagem intrínseca está baseada no que ela fez, no que ela faz para a sociedade e no que ela entrega de produtos, no que ela é parceira em termos de trabalho com seus clientes, na forma que ela atende seu cliente. Nós da Golden Tecnologia
Atendemos cada cliente como se fosse o nosso único cliente. E isso vai de encontro às filosofias de trabalho e entendimento de cada necessidade. Falando um pouco mais sobre a questão de processos, produtos e equipamentos, quero aqui dizer que, em termos de tecnologia, a indústria têxtil, ela vem se encaminhando fortemente em direção a estudar processos, máquinas que utilizem melhor os recursos. Mas tudo isso hoje ainda está por vir. Mas temos muitas coisas que podemos fazer. O que está em nossas mãos hoje é elaborar um bom processo e utilizar um bom produto. E quando a gente fala de utilizar produto, quando fala-se de produto químico, nós temos em mente que nós queremos sempre ter uma regularidade, uma qualidade, estabilidade de produto químico e que esse produto químico também consuma menos espaço possível da sua fábrica, menos embalagem possível, menos frete possível também. Essa confiabilidade já é um grande começo. A segunda é elaborar os processos de forma inteligente e racional. E a partir do momento que o processo foi otimizado, a história não acaba por aí. Depois disso, sempre existe uma possibilidade de melhorar um pouco mais. E esse melhorar um pouco mais é onde a gente trabalha também com relação a estar sempre fazendo um trabalho de organização e planejamento. Muitas fábricas utilizam a água com um certo cuidado em alguns departamentos. E quando nós vemos outros departamentos, não existe a mesma filosofia. Então, a ideia é um alinhamento de filosofias, por exemplo, na forma de se lavar máquinas, por exemplo. Então nós vemos uma grande economia de água em um processo de tingimento, de preparação ou de lavagem de pós-tingimento. E depois nós vemos um grande desperdício em lavagem de máquina. Então, tudo tem que ser levado em consideração. Lavagem de máquina, ela deveria acontecer com a mínima frequência possível e utilizar o mínimo de recursos possíveis, porque não está produzindo o produto têxtil. Não é produtivo, não é uma hora produtiva. Então isso também foi pensado. Quando se fala em uso racional da água, se fala em sujar menos a máquina e em lavar menos possível, diminuir a frequência de lavagem de uma máquina. Também trabalhamos esse tipo de processo. Hoje temos produtos no qual, além de ele deixar a máquina menos suja, o que faz com que você tenha uma sequência grande de lotes de tingimento sem a necessidade de uma lavagem, você também tem uma lavagem mais eficiente. Equipamentos mais modernos, inclusive, também sabem disso. Quem fez alguns equipamentos, as pessoas que fizeram esses equipamentos, pensaram no grande gasto de água que existe na lavagem de máquina. Então hoje existem máquinas com sistema de chuveiramento interno para poder reduzir esses consumos. Mas, porém, com todas essas economias, olhamos ao lado e vemos a água sendo mal utilizada na lavagem de ambientes, a água da chuva não sendo captada, há grandes fábricas com grandes metragens em termos de cobertura não aproveitando essa captação, águas de jardinagem, água nos banheiros também não se utilizam, por exemplo, torneiras que têm temporizador de válvula. Então, essa ação da economia da água, ela é uma questão de conscientização. Por isso que no começo dessa live eu comentei sobre os números atuais e o que vai acontecer no futuro, provavelmente com as nossas projeções de crescimento populacional. Muitas pessoas estão trabalhando, inclusive, no processo de dessalinização da água. Temos hoje, sim,
países onde não se tem água potável suficiente, água doce, a partir da água doce, nós temos países com grandes usinas de dessalinização, como na Flórida também, e um país como Israel, mas tudo isso foi uma questão de necessidade e isso tem custo. A água é largamente utilizada no processo têxtil e o custo é importantíssimo, porque conforme você vai colocando isso ao longo de um ano, esses consumos, você tem algo alarmante. Então você deixa de ter uma economia de recursos, de tempo e de custo por quilo de tecido, na qual você poderia reinvestir em melhorias para otimizar ainda mais o seu processo ou para tornar a fábrica mais financeiramente saudável. Tudo isso é pensado de forma que a água hoje é um dos pilares principais, porque ela faz parte da nossa sobrevivência. Mas também temos outros recursos, como a própria energia elétrica, os recursos vindos de não renováveis, vindo a partir de fonte fóssil, como o petróleo. Muitos institutos de pesquisa estão trabalhando, buscando novas alternativas. Mas essas alternativas, elas vão chegar, tenho certeza. Mas o importante é que estejamos saudavelmente preparados, trabalhando numa fábrica com uma utilização de recursos muito boa, para que isso seja um plus, seja um adicional, para que a fábrica dê um salto competitivo, e não para que ela sobreviva. Então, essa filosofia é plantada desde agora. Nós aqui na Golden temos essa consciência e é o que nós procuramos fazer com nossos clientes no dia a dia. Inclusive, na questão de reutilização de água e pensando também na própria redução de evaporação. Um outro tema também sobre a água em termos de instalações. Verificamos o quanto os clientes têm instalações que conduzem o condensado, que trazem o vapor, mal dimensionadas, e isso, o que acontece? Acaba-se perdendo essa energia da água no caminho, ou purgadores mal dimensionados acabam não gerando o aproveitamento do vapor suficiente, ou se perde essa água também nesse descarte de purgadores. São vários itens que, não somente dentro de uma máquina de tingimento, mas sim por todo o processo, nós enxergamos que cada ml pensado e economizado vai gerar uma grande economia. Uma das coisas que vem sempre sendo falada sobre a questão da água é sobre como se reutiliza a água para os próprios processos de tingimento. Isso tudo, conforme eu falei, da caracterização dessa água, compatibilidade química e entendimento dessa composição, isso tudo tem que ser feito meticulosamente antes. Sabemos que um processo têxtil, infelizmente, devido à grande quantidade de variáveis envolvidas, dificilmente é um processo exato. Mas o que nós procuramos entender é que existem comportamentos e existem padrões. Entendendo esses padrões, conseguimos ajudar o cliente a utilizar esse banho para vários tipos de processo diferentes. Por exemplo, a partir do Dye Clean, que é o processo de reutilização de banhos de tingimento reativo, desenvolvemos o White Clean para os banhos dos brancos também. Então, não somente mais as cores, os banhos coloridos são reutilizados. Agora também, os brancos também podem ter os seus banhos reutilizados. E quando nós falamos de branco, é o banho que não tem uma carga alta orgânica, de forma que a gente consiga gerenciá-lo bem. Mas não é tão simples a questão do entendimento de que se o banho está pronto para ser utilizado ou não. Isso é baseado em estudo. Então tudo antes tem que ser muito bem estudado para se minimizar os ajustes numa produção. Entendemos que uma produção têxtil, ela é
uma coisa onde se usa o tempo, e o tempo é um recurso que nós temos que valorizar demais. Então tudo é pensado no protótipo. O uso de água também, ele pode ser estudado facilmente em cada fábrica, no seu próprio laboratório. Muitos dos nossos clientes conhecem as estruturas da Golden e sabem que o nosso laboratório é um dos laboratórios mais bem equipados e que está à disposição dos clientes para oferecer trabalhos, para compartilharmos processos investigativos, entender comportamentos de tintoriais ou efetuar simplesmente testes em tecidos. Então tudo isso é dimensionado em laboratório, passado para protótipo, e durante essa fase de protótipo verificamos se as medições com relação à redução de consumo de água, que é o nosso tema aqui, estão correspondendo ao planejado, para assim depois partirmos para um processo de chão de fábrica, aonde já está valendo, o tempo está correndo, estamos utilizando material humano que é para a produção, estamos utilizando nossos operadores, nossos técnicos, nossos engenheiros, todos em uma produção. Então aí o mínimo possível de erro. A partir do momento que conseguimos sucesso, isso é replicado para verificar se pode ser padronizado. Internacionalmente falando de fábricas, de comportamento de fábricas fora do Brasil, muitos desses temas são abordados como projetos. Então é feito um passo de cada vez. E cada projeto é feito como um tema específico, onde se tem começo, meio e fim. Então um projeto de redução de consumo de água em um determinado processo ou produto têxtil, no caso eu falo produto têxtil para os nossos diversos clientes e ouvintes e todos que estão aqui me acompanhando, seja fibra, seja tecido, seja fio. Então, um determinado tema existe um planejamento, a execução, então tem começo, meio e fim. Com isso se consegue medir os recursos e mostrar para a alta gestão o quanto de benefício foi gerado. Então tudo é feito em forma de projeto. Um simples tema, como por exemplo, redução de consumo no tingimento de poliéster com elastano. Então se faz todo um estudo, e esse estudo, é claro, temos ciência do tempo e do que o cliente precisa. Fazemos esse estudo, apresentamos para o cliente o projetado e começamos um trabalho em conjunto. E isso vai sendo mensurado. Até o final é que se entrega um projeto e esse projeto mostra o antes e o depois. Essa é uma prática que é muito boa no sentido de se dividir em temas, existir um foco e um começo, meio e fim para cada coisa. Como eu havia dito, não se dá para tomar várias ações ao mesmo tempo, inclusive para poder se manter um controle de cada novo processo na fábrica, para não se gerarem efeitos colaterais indesejados. Sempre digo para as pessoas, devido a esse alto número de variáveis no processo têxtil, necessitamos sempre equilibrar essa equação. Se você criou um processo novo, inserir uma variável nova no processo, você precisa equilibrar para que o seu resultado continue sendo o desejado, para que não se crie um efeito colateral. Então, dividir em temas é uma ótima dica para o tipo de trabalho em fábrica. Às vezes, a economia parece pequena, de forma que um corpo técnico numa fábrica pense, não, esses 20 minutos a menos de processo é muito pouco. Minha sugestão é, faça esse trabalho, faça esse projeto. Começo, meio e fim. Esses 20 minutos de trabalho por máquina, multiplique isso pelo número de máquinas que você tem, pelo número de horas disponíveis de trabalho por ano, e você vai ter uma noção, às vezes, do quanto você economizou de tempo e quanto você pôde ocupar com novas produções nesses minutos economizados. Essa é a filosofia.
Cada pequeno gesto somado. Aqui também na Golden, nós estamos aqui plantando muitas coisas, desde lá de trás e continuamos fazendo, coisas que estão por vir. O uso racional da água sempre foi falado, mas eu procurei trazer para vocês aqui a questão da priorização desse consumo. Vai ser para as pessoas, vai ser para o consumo de alimentos, para a produção de alimentos. A priorização vai ser a sobrevivência humana. E com essa taxa de crescimento populacional, a água vai ser algo disputado por muitas grandes empresas. Não é à toa, por exemplo, que grandes empresas como General Electric está comprando muitas turbinas, muitas usinas de dessalinização, porque eles sabem que esse vai ser o futuro. Tenho certeza que outras grandes empresas também devem estar fazendo a mesma coisa. Então, esse é o trabalho de cada um. Esse é o trabalho da Golden. Desde agora, começar com essas atitudes sustentáveis, e essas atitudes são todas baseadas em um protocolo. Por exemplo, até um tempo atrás, se falava em sustentabilidade. Começou se falando sobre reciclagem. Hoje não. Tudo isso já está sendo incorporado na economia circular, que lá fora já é uma cartilha considerado como um guia para uma empresa se manter, ter a sua marca muito bem representada e para que o consumidor a ganhe na capacidade de escolha. Quando ele vê uma marca que notadamente faz diversos trabalhos nesse sentido de pensar no amanhã, e uma marca que não está e essas têm o mesmo preço, é muito fácil decidir. As próximas gerações também, essa mudança de comportamento que eu comentei, 72% dos consumidores começam já a tomar decisões de compra baseada nas ações que as empresas, que as marcas fazem. Ela tem em grande parte uma contribuição das novas gerações. Essas novas gerações estão procurando consumir menos, mas consumir com melhor qualidade, maior durabilidade. Então aquela questão da obsolescência de produto, no qual antes nós pensávamos, uma peça têxtil, ela tem que durar certo número de tempo. Para o consumidor novo que está vindo, ele está pensando o que essa peça têxtil gerou de impacto e o quanto mais eu posso utilizá-la, inclusive repassar para um amigo também, ou para um familiar, para que ele utilize. Então tudo isso é levado em consideração hoje. Só que deixar para fazer isso lá na frente não vai dar tempo para todos. E assim, eu vou encerrando aqui essa primeira parte, para deixar todos vocês à vontade. Caso queiram fazer alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Espero até esse momento ter correspondido à expectativa de todos e ter entregue boas práticas e boas ferramentas e também conscientizado sobre essa questão das atitudes imediatas para o futuro que está por vir. Muito obrigado e se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição. Vou aproveitar para tomar uma água também. Vou olhar aqui se tem alguma pergunta.
Sim, nós temos uma pergunta da Priscila Zocchio. Seria muito importante saber quais empresas adotam o conceito de economia circular. Essa pergunta é interessante no seguinte ponto de vista. Falando como um consumidor, e eu acredito também que a Priscila está fazendo esse tipo de pergunta, se comportando como um consumidor. Isto vai ser evidenciado em pouco tempo. Muitas empresas internacionais já estão fazendo esse tipo de demonstração de que estão utilizando a economia circular. Até o momento, o nome economia circular não está sendo utilizado, mas o comportamento de economia circular ele é utilizado. Como, por exemplo, quando a pessoa vai comprar uma peça nova de roupa, e aí ela aproveita e vai na loja para levar a peça antiga. Lá tem um local de descarte para roupas usadas. Essas roupas usadas, elas vão para algumas associações onde acontece uma desfibrilação dessa roupa e essas fibras são higienizadas, tornam-se novos fios, esses fios vão gerar novas malhas e a roupa volta para o consumo. Então, eu acredito que nos próximos anos estaremos cada vez mais vendo o nome economia circular. Talvez já veremos atitudes de economia circular, que é a atitude de redução de consumo e a atitude de reutilização. Acredito que não deva haver mais perguntas. Eu quero aproveitar aqui para agradecer toda a equipe Golden Tecnologia pelo apoio e pelo suporte para a construção dessa live, pela contribuição com relação ao conhecimento também, por fazer parte de todo esse universo Golden de inovação e de tecnologia. Quero agradecer vocês também pela atenção e por tudo que vocês estão esperando que seja um futuro melhor para todos. Aproveitando aqui, tenho aqui mais algumas perguntas. Esta economia circular está incluindo logística reversa? Com certeza. A logística reversa ela é uma parte importantíssima da economia circular. Desde que o primeiro ponto, no caso, é a redução das distâncias. A redução das distâncias entre produtor e produtores intermediários e consumidores. Mas nem tudo é possível em termos de redução de distância, e aí a logística reversa trabalha fortemente nesse aspecto. Outra pergunta. Os clientes sempre se preocupam com o custo ótico dos produtos envolvidos e se esquecem ou nem sabem calcular o custo total para perceber os benefícios. Como vocês lidam com isso? Da seguinte forma, sempre que nós apresentamos um trabalho, onde se englobam todos os custos e consequências de economia. Quando você coloca um preço por quilo de um produto químico, você está falando de um número, mas esse produto químico ele vai te gerar outras economias substanciais ao longo do tempo. A partir do momento, por exemplo, se você compara um produto 1 para 1 de um produto, mas esse produto ele tem muito mais funções intrínsecas em relação ao outro produto, daí já se começa o trabalho de uma simples comparação não servir. A outra parte é que quando se coloca dentro de um projeto ou dentro de uma missão de trabalho, por exemplo, como eu havia dito, economia de tempo no processo de tingimento de poliéster, por exemplo. Então são colocados todos os recursos lá. E os recursos que eu quero dizer são os insumos químicos, a mão de obra, energia, e a água e o tempo também.
Então é dessa forma que a gente sempre lida, e é dessa forma lá fora que eles medem. Porque ao longo de um ano, a economia de combustível é significativa. Se você enxerga somente um ponto numa economia, você não consegue ver o todo. E numa fábrica, nós temos todo interrelacionado. Todos os insumos são interrelacionados. O Edu Rox, Eduardo, obrigado pela audiência. Fazendo uma pergunta. Ricardo, no processo de tingimento de poliéster com elastano, consegue-se economizar água no tratamento redutivo posterior? Sim. A partir do momento que você faz um bom dimensionamento da sua receita de tingimento, utilizando a teicromia ou os corantes corretos, respeitando a saturação da fibra, e você utilizando produtos no qual você não compromete a solubilidade do seu tingimento, na segunda parte, onde você tem a lavagem redutiva, você utilizando um bom produto com eficiência na temperatura e tempo correto, você maximiza isso. Muitas vezes você vai fazer a sua redutiva no mesmo banho. Hoje isso é muito mais comum. Inclusive em comparativos, mesmo banho e banho separado, quando se tem esse tipo de conscientização e planejamento de receita, você evidencia que você tem resultados iguais ou até melhores que em banho separado. Daí, consequentemente, a economia de água. Uma pergunta da Clélia. Obrigado, Clélia, pela audiência. Teremos uma legislação que regule a economia reversa ou a economia circular? Sim, consequentemente isso está por vir, porque há uma pressão ambiental. E essa pressão ambiental, ela geralmente vem de fora para cá. Então aqui no Brasil nós vamos começar a ter sim. O Jimerson. Obrigado pela audiência, meu amigo Jimerson. Você já esteve em várias tinturarias do mundo. O que você enxerga das indústrias de corantes para fazer o menor impacto no meio ambiente, visando a água? A fabricação em si. Eles estão procurando ao máximo reduzir o impacto. Eu acho que isso está por vir. E eu quero agradecer a todos pela oportunidade. Obrigado pelas perguntas. Demais perguntas que chegar, vou responder novamente no direct. E tenha uma boa tarde e, mais uma vez, muito obrigado.